que é possível e é o que é o nosso objetivo dentro de uma palestra. Vocês vão ver que o bem, ele relaciona a unidade, o bem é aquilo que une, o belo, aquilo que eleva na direção da unidade, ou seja, o belo sempre eleva o homem na direção da unidade, na direção do bem, consequentemente, e o justo é aquilo que ordena, coloca cada coisa no lugar certo. E ele relaciona essas coisas todas interligadas, ou seja, a unidade é para onde caminha todo o universo. O universo veio da unidade e volta para ele. A evolução sempre se dá rumo à unidade, onde cada coisa se encaixa como se fosse um grande quebra-cabeça. Cada ser, quando encontra a si próprio, encontra a sua própria identidade, encontra uma forma que encaixa perfeitamente com a do resto do universo. Se a sua forma está em atrito, é porque ainda não é a sua forma. Quando você encontra a sua identidade profunda, que é o conhece-te a ti mesmo, você se encaixa no universo de maneira harmoniosa. Porque o universo, ele é, todo ele, partes, células de uma grande unidade. Ou seja, evoluir é se perceber cada vez mais como célula de uma grande unidade. E trabalhar não apenas para a célula, mas para o corpo. Isso é um elemento que é super interessante e que caberia em qualquer consideração que a gente faça a respeito de valores, que é uma das coisas mais ausentes na sociedade atual, né? Para ser ético, você tem que pensar como todo, como sociedade, como humanidade. O egoísmo inviabiliza a ética. Para ser honesto, você tem que pensar como todo, como humanidade. O egoísmo inviabiliza a honestidade. Parem para pensar. Qual é a virtude, qual é o valor que convive bem com o egoísmo? O egoísmo é o antípoda da unidade, leva o homem à involução, leva o homem àquilo que a tradição tibetana chama da heresia da separatividade. Então o bem se define pela unidade, o bem é aquilo que une, que leva os seres a uma unidade cada vez maior. Se vocês forem considerar o esquema egípcio da pirâmide, vocês vão perceber uma coisa bastante interessante. Numa pirâmide, imaginem que aqui em cima existe a ideia do bem. Quanto mais os seres humanos sobem, mais estão próximos dessa ideia e mais estão próximos entre si também. Não é isso? À medida que descem, o que vai acontecer? Se afastam. Então, se você quer saber se você está subindo ou descendo, perceba se está mais unido ou mais separado. Mais egoísta ou mais altruísta. É um sintoma infalível. Uma condição moral de avaliação se subimos ou descemos a pirâmide. Não há como escapar isso. Então, a ideia do bem associada à unidade, a ideia do belo. Ele diz, olha, uma das ideias mais equivocadas que tem na sociedade, já naquele tempo, imagina hoje,